Para avançar nesse assunto, eu quero receber agora o advogado e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Flávio de Leão Bastos, que participa conosco. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender neste fim de semana. Nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele também menciona que a estratégia de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro de pressionar uma anistia, na visão dele também já seria considerada inútil, porque um projeto de anistia seria inconstitucional. Adiantando o entendimento dele, numa ação que tem a ver, mas que não necessariamente precisaria dessa representação. Como é que o senhor avalia? Porque eu vi muitos juristas criticando o fato de o juiz trazer como se fosse a sua decisão sobre esse assunto antes mesmo dela entrar numa pauta do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Evandro, e a todos da Jovem Pan. É sempre interessante a gente relembrar que a atuação de magistrados e juízes deve ser sempre a mais discreta possível. Portanto, de fato não é ideal que se antecipe para a imprensa, por exemplo, uma opinião sobre a inconstitucionalidade de um ato legislativo, por exemplo, ainda futuro. Agora, esta questão deveria, se houver uma anistia aí num tempo próximo, ela deverá ser decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É muito importante aqui dizermos que todo esse contexto, a partir desta sexta-feira, das decisões tomadas, entretanto, estão claramente baseadas na lei processual penal. Isso é um ponto, a anistia é um outro ponto, um aspecto político e não tanto jurídico neste momento. No momento em que a anistia, se sair do Congresso Nacional como ato normativo, aí sim é que deverá ser submetido ao Supremo Tribunal Federal para avaliação da sua constitucionalidade ou não. Interessante, professor. Nessa decisão, o ministro também utiliza uma das entrevistas concedidas por Jair Bolsonaro na última quinta-feira, trazendo como prova a intenção ou o plano de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro de extorquir o judiciário brasileiro a partir da taxação imposta por Donald Trump. Então, ele menciona que Bolsonaro admite um plano de extorsão. Só se deixa de taxar o Brasil se a anistia passar. Uma fala numa entrevista, num processo como esse, também pode ser utilizada desta maneira, como uma prova neste caso? Perfeito, ótima pergunta. A fala, isoladamente, talvez não fosse suficiente, mas se nós incluirmos esta fala no contexto em que o próprio presidente Donald Trump afirma que a taxação seria derrubada caso o processo também fosse, entre aspas, derrubado, deixa claro no contexto que há uma ação concreta no sentido de coagir o Poder Judiciário brasileiro e também de obstruir a continuidade do processo penal. O que, nesse caso, Evandro, é claramente uma interferência na soberania nacional e sobre uma tentativa de influenciar indevidamente o processo penal que corre no Brasil. E aí nós entramos diretamente no artigo 340 do Código Penal, 312 e 319, que permitem, diante do crime, de um suposto, em tese, crime de coação no processo para influenciar indevidamente o Poder Judiciário, a decretação de medidas. É importante, do ponto de vista técnico, eu não estou falando aqui do ponto de vista político, lembrarmos que esta situação autorizaria até a prisão preventiva. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele não aplica o 312, que permite a prisão preventiva, aplica o 319, que são as medidas alternativas à prisão. Sim. Dentre elas, o uso de monitoramento eletrônico, né? O recolhimento à noite na residência. Não é nem uma prisão domiciliar. Não, é importante que as pessoas entendam que não houve julgamento de mérito. Este ato, esta taxação de Trump é que agravou a situação, me parece, jurídica
do ex-presidente. É bom que o senhor toque nesse ponto, porque é esse fio que eu quero puxar. Em outros casos, quando a gente já viu pessoas utilizando tornozeleira eletrônica e com privação de liberdade em alguns momentos do dia, isso está muito aliado à prisão domiciliar. Então, fica aquela dúvida. Ok, é uma medida cautelar, não é prisão domiciliar, mas é algo muito próximo, ou seja, o próximo passo seria uma determinação de prisão, professor? Se houver um fato novo, antes do julgamento do caso, porque agora o Procurador-Geral da República ofereceu a denúncia, o ministro deverá despachar no processo, se manifestar, e aí vai aos correios, às suas defesas, e depois o julgamento. Antes do julgamento, se houver algum outro fato que demonstre uma possibilidade, por exemplo, de pressão ou sobre testemunhas, ou ainda uma suposta possibilidade de fuga, sim, poderia ser decretada a prisão cautelar ou preventiva. E também é importante, as decisões adotadas ontem pelo Supremo Tribunal Federal não estão fundamentadas no risco de fuga, viu, Evandro? A questão foi exatamente a tentativa clara, provada por esse contexto que nós já mencionamos aqui, de influenciar indevidamente o curso do processo. Agora, se houver um risco de fuga, sim, certamente, ou outro fato qualquer que entre no 312 do Código de Processo Penal, sim, poderia ser. Nós estamos na antessala da prisão preventiva. Interessante. Agora, doutor, professor, na decisão, no parecer da Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet menciona a possibilidade de fuga após a Procuradoria, por exemplo, fazer a denúncia ou dar o parecer de condenação, pela condenação de Jair Bolsonaro e de seus aliados. E eu quero entender do senhor se há possibilidade da defesa reverter a situação atual de Jair Bolsonaro. Ou se não, por ser uma medida cautelar, tudo indica que ele permaneça nessa situação até o momento do julgamento, com possíveis novas sanções depois do que for definido de fato pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, se eles seguirem o caminho completo da condenação. Sempre há possibilidade de revogação da medida cautelar. Do ponto de vista teórico, jurídico, sim, há esta possibilidade. Do ponto de vista prático, os advogados, ao meu ver, os grandes advogados, inclusive, que atuam aí, terão muita dificuldade em alterar esse quadro, até porque tudo leva a crer que já há um mapeamento das próximas medidas contrárias a serem adotadas para pressionar o Brasil a partir do governo Trump. Então, me parece que o agravamento das medidas contra o Estado brasileiro para que se alcance um favorecimento pessoal ao ex-presidente Bolsonaro deverão deixar ainda mais claro e evidente que se está buscando uma interferência de fora do país, externa, de um governo estrangeiro, sobre um poder, um dos três poderes da República, e que estão exercendo não só a sua competência, mas do ponto de vista internacional, o próprio exercício soberano do poder do Estado brasileiro. E, professor, nessa articulação estrangeira, uma figura se coloca como protagonista, que é o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Quais poderiam ser as questões imputadas a ele num possível julgamento, ou numa possível ação, ou no caso dele voltar ao Brasil por conta dessa atuação que ele continua defendendo, inclusive, em várias de suas entrevistas e em muitas de suas manifestações lá nos Estados Unidos? Bem, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele foi muito claro quando afirmou que foi aos Estados Unidos para exatamente desenvolver esse trabalho. Ele entra, em tese, nas mesmas situações jurídicas, ou seja, buscar influenciar indevidamente, interferir no trabalho do Poder Judiciário no curso do processo. Está claro que ele está sendo financiado pelo pai, o próprio pai afirmou isso, e ele é um deputado licenciado. Não deverá mais voltar ao Brasil neste momento, porque ele correria o risco de ser imediatamente preso, e com isso nós entramos no artigo 55, inclusive, da Constituição Federal. Ele faltando, porque disse que vai permanecer licenciado, ele faltando às sessões do Congresso
ele pode perder o mandato. Caso ele está sob investigação, aí nós temos uma outra via. Caso ele seja condenado definitivamente, sem trânsito em julgado, sem direito a recurso já, ele poderá também perder o cargo com base no artigo 15 da Constituição, porque quem é criminalmente condenado tem os seus direitos políticos cassados enquanto durar o cumprimento da pena. Além disso, ao perder o mandato da Câmara dos Deputados, vamos lembrar aqui que ele é servidor concursado da Polícia Federal. Ele poderá, inclusive, perder o cargo público para o qual ele foi aprovado em concurso. Professor, muito obrigado pela participação conosco. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Evandro, e a todos da Jovem Pan. Um grande abraço, até a próxima.